Com as festas de fim de ano e as férias escolares se aproximando, muitas famílias já estão planejando passar os dias de descanso em pousadas, hotéis ou casas de aluguel para a temporada. Mas é preciso muito cuidado na hora de fechar o negócio para não transformar diversão em dor de cabeça, já que os golpes são muito comuns nessa época. Bruno Giancoli, especialista em direito do consumidor, dá mais dicas agora, no nosso quadro Direitos e Deveres. Doutor Bruno, bem-vindo ao quadro Direitos e Deveres. Hoje o assunto de grande relevância nessa época do ano, que são os golpes de viagens, né? As férias se aproximando, festas de final de ano se aproximando. E eu queria saber do doutor, primeiramente, quais são os golpes mais comuns nessa época? Os golpes mais comuns nessa época envolvem alguns sites que oferecem pacotes turísticos, passagens aéreas, uma série de benefícios ao consumidor, né, como festas, entre outras coisas, que na verdade não existem. Acho que são duas situações: são os sites criados para dar golpe e os sites simulados para dar golpe. Então, é um site que um site de uma agência de turismo ou site de uma empresa conhecida, notória, e ela, na verdade, é um site falso. Então, o consumidor tem que ter atenção a essas duas coisas. Desconfie. Acho que a grande lição para o consumidor é desconfiar. No primeiro momento, desconfiar de agências de turismo, de empresas que oferecem pacotes que não são conhecidas, não tenham um histórico, você não tem uma referência, e você pode buscar essas referências no Procon, você pode buscar essas referências no consumidor.gov, que são órgãos de defesa do consumidor, e você tem lá o histórico. E o segundo, né, tomar muito cuidado com o envio de mensagens publicitárias, agora em SMS, clicar aqui, faça uma transferência, um pacote, quando você nunca se cadastrou, nunca fez nada do gênero. E também, doutora, e até te perguntar em relação ao que caracteriza, que indícios, né, acontecem quando é uma atitude fraudulenta, né? Mas acredito que seja uma promessa, aquela coisa de tá bom demais para ser verdade. Eu acho que entra nessa história também, né? Eu acho que são alguns indícios que devem ser levados em consideração. Primeiro, normalmente, essas empresas não fazem abordagem via SMS, essas empresas não fazem abordagem via WhatsApp. As grandes agências, as grandes empresas de turismo, as companhias aéreas, elas mandam ou marketing mail ou você tem acesso via página. Então, essa abordagem de telefonema, SMS, não é uma abordagem tradicional, até porque os órgãos reguladores, eles proíbem esse tipo de abordagem mais agressiva. Então, se você está sofrendo algum tipo de assédio dessa natureza, a chance de ser uma fraude é muito alta. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é tomar cuidado com preços que são completamente fora de um contexto geral. Não existe uma passagem aérea internacional para Paris, para Nova York, custando R$ 500. Não existe esses benefícios, né? Até gostaria que tivesse, Sim. mas elas não são reais. Então, é lógico que existem promoções, pesquisar é muito importante, mas a oscilação não é absurda nesses casos. E, doutor, mesmo com todas essas dicas, não teve jeito, caí num golpe. O que fazer, então? Não existe uma medida civil contra um estelionatário, né? É por isso que é o golpe. Então, assim, eu vou entrar com uma ação, você não vai conseguir rastrear essa pessoa. Por isso que é necessário a atenção, a prevenção nesse caso é muito melhor. O que você pode fazer? O que você pode fazer de medidas para controlar? Quando você está fazendo uma compra pela internet, de um site que você não conhece, de um fornecedor que você não conhece, tome cuidado com a forma de pagamento. Então, evite pagamento de boleto, pagamento por Pix ou por débito. Por uma razão simples: eu não consigo cancelar essas operações. Acho que essa é a grande dica. O meio mais seguro nessas transações são os cartões de crédito. Não existe medida posterior, existe uma medida de prevenção nesses casos. Obviamente, você pode fazer um boletim de ocorrência, fazer aí um anúncio que ocorreu um estelionato, que ocorreu uma fraude, mas ele vai ser bem difícil.